Bom dia, prezados alunos, tudo bem com vocês? Eu estou usando a máscara para não contaminá-los, viu? Não, mais do que usar, a gente tem que exemplificar, né? Nada. Se a gente continua em casa, realmente desnecessário o uso dela, mas peguem pelas alcinhas, viu? É isso. Bom, espero que esteja tudo bem. Se vocês estão me vendo, está tudo bem. Aliás, acredito que estejam me vendo, né? Mas o importante é que estão me vendo. Não ia passar despercebido essa questão do coronavírus, né? Graças a Deus eu não me contaminei com nada disso. Em compensação, peguei dengue, dá para acreditar? Terceira dengue. Nós estamos aqui, forte, firme, né? Com verdão, claro, tá bom? Bom, vamos lá, o que interessa, né? Bom, então, seguindo a orientação da instituição, bem como o MEC, as aulas de forma remota, não são EAD, de forma remota persistem, né? Então, nós vamos continuar com as nossas aulas e com relação ao trabalho, que é o trabalho necessário que vale 3 pontos, depois vocês me encaminham, tá bom? Até segunda-feira. Me encaminho no endereço que eu vou destinar, tá bom? E pode ser feito em dupla, assim, como foi requerido, tá ok? Bom, e com relação aos 7 pontos restantes, né, nós vamos aplicar uma prova. A prova vai constar do conteúdo desde a primeira aula até a quinta ou sexta aula que eu pretendo dar para vocês, ok? Eu só espero que vocês sejam honestos na prova e não colhem, ok? Importante que esse conteúdo vai chegar a vocês e o mínimo necessário vai prover. Bom? Bom, a aula de hoje, nós estamos na quinta aula, tá? A aula de hoje seria interpretação de contratos. Estamos dentro de contrato, que é a disciplina do quarto semestre, né? E nós hoje estamos na quinta aula, que é a interpretação dos contratos, perfeito? Onde encontrar isso? Na literatura dotada, Carlos Roberto Gonçalves, páginas 63 e seguintes, né? E no Código Civil, artigos 421 a 426, ok? Vamos continuando. Aí está o contrato, né? Como sempre, para vocês lembrarem do que se trata. Bom, por início, a gente vai relembrar algumas situações, né? Primeiro, que o contrato, ele é a forma mais usual, né? A forma mais comum do direito às obrigações. Aliás, normalmente todas as obrigações decorrem de um contrato, né? As pessoas têm o contratante e o contratado, onde ambos efetuando a sua manifestação de vontade, vai ter o cumprimento, né? E o pagamento vai ser a contraprestação, né? Então, o objetivo do contrato, dentro dos negócios jurídicos, é a contratação de uma obrigação com o interesse de adquirir, modificar ou extinguir direitos. E a manifestação de vontade tem que ser clara. Bom, só que o contrato, o mais importante do contrato, né, ele mais importante do que a vontade das pessoas, seria sua função social. Então, o contrato ele representa o relacionamento entre pessoas, qual a importância social do direito, né, principalmente do direito civil, né? Então, o contrato, ele faz vontade entre as partes, não há dúvida nenhuma, mas o limite dele será o princípio da socialidade contida no Código Civil, né? Mesma coisa da propriedade. Vocês vão aprender doravante que a propriedade também, mais importante que a posse direta ou indireta da propriedade, é sua função social, evidenciado, por exemplo, no uso capião, tá bom? Então, a função social no contrato significa que tem que haver um equilíbrio das manifestações de vontade, do atendimento deles para a conclusão do contrato, porém, se ele contradiz alguma função social, né, algum interesse da sociedade, essa prevalece sobre a vontade do contrato, prevalece sobre a pactação da servanda. Perfeito? Então é isso, função social do contrato. O contrato faz vontade entre as partes, em obediência à vontade negocial. Porém, se ele contradiz a sociedade, mais importante é a função social dele, tá? Como nós vamos ver agora em seguida, né? Então,
No 421 e seu parágrafo único do Código Civil, assim prescreve: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Viram? Então, a função social do contrato limita a manifestação de vontade das pessoas, tá? E nisso, nesse limite, quem exerce é o Estado, mas no mínimo possível. Cumpre-se sempre a vontade das pessoas, das partes. E se houver uma função social violada, de forma excepcional, o Estado interfere só quando for necessário, tá? Então, o que nós temos na aplicação da socialidade, né? Então, a função social do contrato limite o interesse do particular só quando se contrapõe. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Legal? O exemplo é, por exemplo, uma locação de um terreno para dejetos hospitalares. É evidente que eu não vou poder alugar um terreno onde eu posso contaminá-lo e contaminar a sociedade, né? Lives, né? Lives de artistas consumindo bebidas alcoólicas. Trouxe isso pela presença, né? Que está acontecendo hoje em dia, né? Eu não posso contratar a exibição de uma live se ela incentivar o uso de bebidas alcoólicas, né? Propagandas de consumo de cigarro também. Não posso fazer propaganda, não posso contratar propaganda de consumo de cigarros porque ele é contra a sociedade, né? Contra a saúde social, tá? No Código Civil, nós temos ainda mais duas situações, né, que falam sobre essas nulidades, né, que infringem o interesse social. Por exemplo, no 424, ele diz que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante do negócio jurídico. Lembrando que renúncia não é desistência, hein? Renúncia é direito material, desistência é direito processual. Então, a renúncia não pode se voltar atrás. Então, qualquer cláusula que conste no contrato da renúncia desse direito, ela é nula, não é anulável, ela nunca existiu, tá? É ex tunc, tá bom? Bom, e a 426 também traz outra velha conhecida de vocês, né? Que é não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva, ok? A pessoa viva está escondidinha aí atrás da minha foto, tá? Depois vocês vão ver melhor. Bom, e para que eu tenha um contrato, o que eu preciso? Né? Nós estamos falando do início do contrato, né? O que eu preciso para ter um contrato? Pessoal, nessas circunstâncias, a gente não pode esquecer que o contrato faz parte dos negócios jurídicos, né? Faz parte do direito da propriedade. Normalmente, antes do direito real, sempre vem o direito das obrigações, sempre tem um contrato que depois se entrega os direitos reais ou cumpre a sua obrigação. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, vamos lá. Quais são os requisitos do contrato? Primeiro tem o requisito subjetivo, capacidade, legitimidade e consentimento, né? Vocês vão ver que isso daqui está dentro da escala de Pontes de Miranda. Então, subjetivos. Eu falo que é de acordo, o subjetivo é sempre com relação às partes, tá? Subjetivo, com relação às partes. Então, nos direitos das obrigações no contrato, os elementos subjetivos têm a ver com as partes. Elas têm capacidade? Elas têm legitimidade? Houve a manifestação de vontade consentida, né? Em seguida, nós temos os critérios, os requisitos objetivos. Objetivos é com relação ao objeto, olha lá. Subjetivos com relação à parte e objetivo com relação aos objetos. Então, o objeto tem que ser lícito, possível, eu tenho que individualizá-lo e dar um valor. Exatamente como consta o negócio jurídico na escala kantiana, tá bom? Bom, e como se dão esses contratos, né? Quais são os requisitos para você ter um contrato? Eu posso ter um contrato de forma livre, onde vigora o princípio do consensualismo, ou seja, pode ser verbal, pode ser manuscrito, né? Pode ser representado por uma nota fiscal, pode ser representado por uma duplicata, pode ser representado por uma nota promissória, pode ser um zap, né? Todos os meios de prova, tá bom? Eu tenho também o contrato, então essa é forma livre, princípio do consensualismo. Eu tenho o contrato solene, que ele tem uma formalidade, né? Por exemplo, contratos efetuados com registro em cartório, né? Eu tenho uma forma contratual, né?
O que é a forma contratual? A pacta sunt servanda. É que os contratos, eles ficam adstritos o que foi combinado. Então, é informal, é o que foi falado, é aquilo ali, né? É solene, de acordo com, de frente ao quem tem fé pública, um cartório, é o que está ali. E o contrator, a forma contratual, ou como eu falo que seria o entendimento do contrato, é aquilo que diz respeito ao que está escrito ali, não fora dele, tá? Então, relembrando, os requisitos do contrato são subjetivos com relação às partes, objetivos com relação ao objeto. E a forma que o contrato pode ser, ele pode ser livre, né, feito de qualquer forma, ele pode ter uma feitura solene, segundo a lei determina, e ele sempre vai esmontado entre as partes. Tá? O cumprimento dele está adstrito ao que foi escrito, ao que foi combinado. Okay? Bom, no Código Civil, no 425, eu trago a determinação dos contratos livres, né? Olha lá, é lícito às partes estipular contratos atípicos, ou seja, que não são especificados em lei, de qualquer forma, observadas as normas gerais fixadas nesse código. Boa-fé, né? Por exemplo, a boa-fé presumida. Né? Vamos lá. Então, como que eu posso interpretar um contrato? Né? Então, eu trago um conceito aqui de interpretação de contrato para vocês, tá bom? Então, entendendo como que se interpreta o contrato, entendendo qual é o negócio jurídico buscado pelas partes, né? Qual a manifestação de vontade, o que as partes pretendem fazer com aquilo que está escrito. Atenção, hein? Eu não posso interpretar o interesse psicológico das partes. Porque lembrando que nós estamos dentro de uma reserva mental. Então não tem achismo, né? Então não tem um achismo característico da reserva mental, igual no negócio jurídico. Eu tenho que ter indícios, né? Uma imaterialidade do que as partes pretendem. Se elas não colocaram no contrato o que elas pretendiam, mesmo que seja uma forma não muito clara, mas o que elas pretendiam, elas não podem arguir essa situação, por quê? Lembrando que no negócio jurídico não existe a reserva mental, tá bom?